o fim dos vendedores de curso e a falsa queda dos guruzinhos digitais. Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e você vai entender o porquê nesse vídeo. Faz alguns meses que o vídeo A Queda dos Guruzinhos Digitais do canal Celito deu o que falar no YouTube. Todo mundo compartilhando, comentando, reagindo, alguns até comemorando. Mas será que finalmente a internet acordou? Ou será que o império dos guruzinhos digitais finalmente ruiu? Bom, não é bem assim. E para te explicar melhor sobre isso, vou usar 2 guruzinhos citados no vídeo e também um terceiro que não foi citado. Talvez pelo fato de que há algum tempo se posicionou para não ser comparado a esses caras, mas meu amigo, teu passado te condena. O primeiro que foi citado no vídeo e que eu vou falar aqui é o Thiago Fint. Enquanto isso, pra quem não consegue admitir que eu sou foda pra cacete, além de multimilionário, muito bonito, consegue ir pra outros lugares sem necessidade de pagar pela presença de outras mulheres, continue me engolindo. O ego do cara não cabe nem dentro da mansão alugada dele. Mas o mais impressionante não é nem isso. O mais impressionante é que ainda tem gente que acredita que esses caras tiveram uma queda. Vocês acham que um deus grego precisa de pagar para pegar mulheres? É mais fácil acontecer o seguinte: elas me pagarem para eu pegar elas. A real é que esses caras não sumiram, eles só mudaram o seu modus operandi e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Outro nome citado no vídeo do Celito e que muita gente achou que estava acabado era o Reuter. Depois de investigações e denúncias teve gente cravando que o império dele ia ruir. Mas será que foi isso mesmo? Inclusive o próprio Fernando Vasconcelos, vendedor de cápsula milagrosa, fez um vídeo falando que a casa do Reuter tinha caído. Mas enquanto a internet inteira estava comemorando a queda do Reuter, ele já tinha simplesmente se reposicionado no jogo há muito tempo. E o mais interessante, ele não precisa mais ser um guruzinho que vende curso ensinando a ficar rico com opções binárias. Aliás, olha que curioso. Lembra quando todo mundo achava que os influencers que divulgaram a Blaze iam se ferrar? Que o governo ia bater de frente e colocar esses caras com a mão na parede? E vai dar ruim pros influenciadores que estão movimentando a Blaze. Vai dar ruim pra essa galera. Já tô avisando. E cara, minha bola de cristal é forte para o caralho, tá? Isso aqui é o maior golpe da história da internet brasileira. Blaze! Vem me pegar em Moscou. E a casa de vocês vai cair. O próprio Ryan cravou que ia dar merda, que a justiça ia enquadrar geral, mas no final o que aconteceu? O governo simplesmente regulou os cassinos online e agora tá pegando a fatia dele do lucro. Ou seja, em vez de acabar com o esquema, o governo viu uma forma de lucrar com ele. Quem já tinha entendido e previsto essa possibilidade lá atrás, pois é, o Reuter. Então, se você achou que o Reuter estava em declínio e acreditou nessa queda dos guruzinhos digitais, espera só para ver o que realmente aconteceu. Porque, na verdade, ele nunca saiu do jogo. Na verdade, ele pode ter dado um dos passos mais estratégicos que já vimos no mercado digital. E outra coisa, se a queda dos guruzinhos digitais foi real, então por que esses caras continuam faturando milhões? Porque eles ainda estão em evidência. Quais estratégias eles estão usando para continuar faturando milhões pela internet? E para responder essas perguntas, vamos analisar o contexto anterior. Antes, o jogo era simples, vender um curso prometendo dinheiro rápido, o guruzinho pegava um vídeo ostentando um carro de luxo, colocava um anúncio chamativo e pronto. O público via aquilo, ficava tentado, comprava o curso e no final descobria que não tinha fórmula mágica nenhuma. E essas práticas não eram exclusivas desses guruzinhos que eu citei. A internet inteira estava cheia de métodos infalíveis, fórmulas secretas, cursos que mudam vidas. Mas chegou um ponto que isso saturou. O mercado começou a se desgastar e boa parte do público percebeu que a maioria dessas promessas não passava de um marketing bem feito. E o que acontece quando um mercado começa a saturar? Os caras que dominam o jogo, eles não param, eles simplesmente mudam a abordagem, se reinventam. E foi exatamente isso que aconteceu. E os guruzinhos mais espertos perceberam que vender cursos do mesmo jeito já não era sustentável. A audiência cansou, as promessas já estavam manjadas e as plataformas de anúncio começaram a dificultar a veiculação desses produtos. Além do custo para anunciar ter subido muito, impactado pela alta do dólar.
Mas claramente eles não simplesmente desistiram desse mercado. Então eles resolveram encontrar outros caminhos. Em vez de faturar principalmente com o lançamento, vendendo um curso, o Fint começou a vender uma ferramenta, mas de uma forma muito mais estratégica do que você provavelmente está imaginando. E se eu te disser que essa ferramenta não só gera mais dinheiro do que os cursos, mas também fideliza o público a longo prazo? Porque enquanto você pensa que ele saiu do jogo, na verdade o Fint criou um modelo onde o dinheiro não para de entrar todo mês. Ele parou de jogar o jogo dos PLRs e dos lançamentos tradicionais vendendo um curso mágico e entrou em um modelo muito mais poderoso, a recorrência. Agora o Fint não precisa mais vender um infoproduto uma vez. Ele vende um serviço que fideliza o usuário e o faz com que gere receita recorrente para o criador todos os meses. Mas calma, se o Fint apostou nesse caminho, o que aconteceu com o Ruyter? Ele pode ser mentiroso, mas não é burro, porque ele também entendeu essa mudança e decidiu que, em vez de vender um curso, ele ia vender a estrutura que sustenta esse mercado. Então se você ainda acha que esses caras caíram, é porque não entendeu o jogo de verdade. Eu vou te mostrar exatamente como eles estão faturando muito mais do que antes, e de um jeito que ninguém tá falando. Esse vídeo não é um conteúdo para mero entretenimento ou fofoca, mas também pode te passar lições valiosas e agregar no seu próprio negócio. Então, se o Fint e o Ruyter não tiveram essa queda legada pelo vídeo do Celito, qual foi o verdadeiro movimento deles? Presta atenção porque agora a gente vai entrar na parte mais interessante dessa história, o jogo do equity. Se você já ouviu esse termo por aí, mas nunca entendeu direito, deixa eu te explicar. Equity nada mais é do que o valor de uma empresa ou um ativo no mercado. Diferente de um curso online que a oferta pode morrer ou se desgastar depois de alguns lançamentos, um negócio com equity pode ser vendido no futuro por um valor muito maior. E adivinha, os guruzinhos digitais perceberam isso. Em vez de continuar vendendo o curso e apostando em lançamentos que perdiam a força com o tempo, eles começaram a criar empresas de verdade. E não me entenda mal, não é que os cursos não dessem dinheiro, mas eles não geram equity. Justamente por depender da imagem do criador da oferta e por dependerem de uma estrutura de lançamento. Resumindo, os cursos online por si só não geram um valor de mercado sólido que permita a futura venda do negócio ou empresa. Foi aí que um dos guruzinhos digitais citados pelo vídeo do Celito, no caso o Thiago Fint, começou a jogar um jogo diferente. Em vez de vender só um curso, ele decidiu vender um curso junto com um software, criando um fluxo de receita recorrente. Tá, mas qual é a diferença disso? Pensa assim, vender um curso no formato de lançamento é como ser um produtor de eventos. Você faz dinheiro quando vende todos os ingressos, mas depois precisa organizar outro evento, criar outro hype e vender tudo de novo para continuar faturando. Agora, um SaaS, que eu vou te explicar mais pra frente o que é como ter um prédio cheio de inquilinos que te pagam aluguel todo mês. Quem você acha que tem mais dinheiro com recorrência e previsibilidade no longo prazo? Pois é, mas só para que você entenda, SaaS, ou Software como um Serviço, na tradução literal, é um modelo de negócio onde os usuários pagam uma assinatura mensal para acessar uma plataforma online, sem precisar instalar nada no computador. Diferente de um curso ou de um infoproduto que são vendidos uma única vez, um SaaS gera receita recorrente, garantindo um fluxo de caixa previsível e aumentando o valor da empresa a longo prazo. Mas aqui entra um detalhe muito importante. Diferente do PLR e dos infoprodutos de uma forma geral, a barreira de entrada para criar um SaaS é muito mais alta. Desenvolver um software do zero exige uma equipe técnica, programadores, suporte, atualizações constantes e investimento inicial pesado. Só que, pelo que eu pesquisei, o Thiago Fint conseguiu driblar essa barreira comercializando um SaaS White Label. White Label significa que ele não criou o software do zero, mas pegou uma ferramenta já existente, personalizou com sua marca e vendeu como se fosse dele. Esse modelo facilita a entrada no mercado porque evita o custo de desenvolvimento do software do zero, mas ainda assim exige um investimento muito alto em estrutura, servidores, suporte e principalmente marketing para atrair clientes. E qual foi a estratégia do Thiago Fint para atrair clientes para o seu SaaS? Ele criou um produto chamado Funnel Builder,
que faz exatamente isso. Permite que qualquer um crie funis de vendas sem precisar entender de tecnologia. E o detalhe, quem compra o curso dele acaba assinando o SaaS e continua pagando todo mês. Eu não vou entrar no mérito sobre a qualidade desse curso, mas se você tiver interesse, o investidor ao contrário fez uma análise desse produto. Se você tiver interesse, pode assistir depois. Mas enfim, o Fint encontrou um jeito de fazer com que cada cliente valha muito mais do que um simples pagamento. E o mais interessante é que isso transforma a empresa dele em um ativo com um grande potencial de venda. Em vez de só lucrar com vendas diretas, ele pode vender a empresa no futuro por um valor muito maior. Ok, mas e o Ruiter? Se ele não teve uma queda, o que ele fez? Quando se a pessoa dá tantos golpes, nós acreditamos que ela dará outros. É tudo uma fábula. Mas eu não acredito em fada do dente. Eu acho que quando faz uma vez, faz de novo. Bom, se o Fint partiu para a onda do SaaS, o Ruiter decidiu apostar na própria infraestrutura que sustenta o mercado digital. E a jogada do Ruiter pode ser ainda mais estratégica do que a do Fint, porque enquanto o Fint ainda depende da própria imagem para vender, depende de um lançamento para trazer clientes para o seu SaaS, o Ruiter apostou em uma plataforma que processa todas as transações que envolvam os mais variados tipos existentes de produtos digitais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como o Ruiter saiu do modelo de guru e entrou no modelo de dono da própria estrutura. E isso pode fazer ele ganhar mais dinheiro do que nunca. Pelas informações disponibilizadas na internet, a riqueza do Ruiter em termos de valuation e receita provém de seus dois negócios, a Kirvano e cassinos online. A Kirvano é uma plataforma de infoprodutos que processa pagamentos e funciona como um marketplace para afiliados e produtoras de curso. Já quanto às casas de aposta, Ruiter teria ligação com duas, Dupoc e Playpix. E ambas são casas de apostas esportivas e cassino, mas não são qualquer casas de aposta, mas uma das poucas que conseguiu uma licença legalizada no Brasil. E aqui tá a jogada de mestre. Ao invés de ficar vendendo o curso diretamente e se expondo como guru, desgastando e descredibilizando sua imagem, ele criou a infraestrutura para que outros gurus que não estão no mesmo nível de jogo continuem vendendo. A Kirvano se posiciona como concorrente da Hotmart e da Eduz, ou seja, ele ganha dinheiro com cada venda que acontece dentro da plataforma. Pensa assim, enquanto outros gurus tentam vender o curso deles e convencer o público a comprar, gastando rios de dinheiro em publicidade e marketing, o Ruiter está ganhando dinheiro de cada um desses cursos. Ele não precisa mais depender da própria imagem para lucrar. Apesar de tê-lo usado para crescer a marca Kirvano, ele criou um ecossistema onde os outros fazem dinheiro para ele. Isso é muito mais rentável do que depender de lançamentos o tempo todo, porque agora ele tem uma receita previsível e escalável. Toda vez que alguém vende um curso na Kirvano, uma porcentagem vai direto para o bolso do Ruiter, sem que ele precise estar diretamente envolvido nas vendas. Mas assim como no caso do Thiago Fint, a barreira de entrada para esse tipo de negócio é ainda mais alta. Criar uma plataforma de pagamentos e marketplace para infoprodutores não é simplesmente comprar um domínio e colocar um site no ar. O mercado de plataformas como Hotmart, Kivify e Eduz já está consolidado. Então, para entrar nesse jogo, é necessário possuir um capital pesado para investir em estrutura tecnológica robusta, até porque os desenvolvedores desse tipo de plataforma, devido à complexidade, demandam um alto investimento. E por último, mas não menos importante, é necessário um tráfego massivo para atrair vendedores. E é claro, existe a questão técnica e operacional. Manter uma plataforma desse tipo exige um sistema seguro de processamento de pagamentos, área de membros para os compradores acessarem os cursos, um checkout eficiente, suporte para afiliados e um sistema antifraude para evitar golpes e chargebacks. Tudo isso precisa rodar sem falhas, porque qualquer problema pode fazer com que os infoprodutores abandonem a plataforma. Depois tem o fator confiança e credibilidade. Infoprodutores não vão simplesmente migrar para uma plataforma nova sem ter a certeza de que ela realmente paga certo. Ainda mais depois dos escândalos envolvendo certas plataformas por aí. Também tem a questão do suporte, ele precisou ser eficiente e garantir estabilidade nas transações. O Ruiter precisou investir pesado na própria imagem e construir autoridade, para que o nome dele validasse a Kirvano como uma das melhores opções do mercado. Além disso, o marketing e a captação de usuários são desafios enormes. Diferente de um SaaS tradicional,
que pode ser promovido por anúncios pagos. A Kirvano precisa de infoprodutores que tragam seus próprios cursos e afiliados, gerando um efeito de rede. Ou seja, não basta ter um sistema funcional, é preciso atrair os vendedores certos e fazer com que eles prefiram a Kirvano em vez da concorrência. Agora, se a barreira para o mercado de infoprodutos já é alta, o que dizer do setor de apostas online? Atualmente, esse é um outro nível de complexidade, que envolve licenciamento, regulamentação e investimento na casa dos dezenas de milhões para conseguir operar regularmente no Brasil. Mas a real jogada do Reuter aqui não foi só criar a plataforma, foi como ele fez para promovê-la. Enquanto outros guruzinhos despejam milhões em anúncios para vender curso, ele focou em crescer a própria imagem organicamente, criando vídeos virais que trouxessem atenção para ele, consequentemente para Kirvano. Se você acompanha as redes sociais, já deve ter visto vídeos dele dando dinheiro na rua, comprando coisas para seguidores e oferecendo prêmios absurdos para quem performa melhor dentro da Kirvano. E claro que isso não é caridade, isso é marketing. E olha que inteligente, em vez de simplesmente gastar dinheiro com anúncios que são voláteis e que precisam ser renovados o tempo todo, ele investe em branding e autoridade pessoal, criando uma imagem de cara que ajuda as pessoas a ficarem ricas, e com isso atrai novos produtores e afiliados para a plataforma. Não é à toa que ele incentiva e fala que a melhor forma de ganhar dinheiro no mercado digital atualmente é fazendo cortes dos seus próprios conteúdos e vendendo infoprodutos com o tráfego orgânico desses conteúdos. E esses infoprodutos estarão hospedados onde? Preferencialmente na Kirvano. Dessa forma, além de crescer a própria imagem, criando competições de quem consegue mais visualizações usando seus conteúdos, Reuter traz clientes para a Kirvano. Mas talvez essa ainda não seja a parte mais interessante. O movimento mais ousado do Reuter não foi na Kirvano, mas sim nos cassinos online. E é aqui que o jogo começa a ficar mais sério. Enquanto todo mundo olhava para as investigações e achava que os influenciadores iam se ferrar por divulgar cassinos online, o governo simplesmente decidiu regulamentar o mercado e pegar a fatia dele. E o que o Reuter fez? Se antecipou. Tornou a operação lucrativa a ponto de conseguir caixa para pagar o valor de aproximadamente 30 milhões e ter a licença para operar legalmente no Brasil. Você lembra quando o Rayan Santos falou que os influenciadores que promoviam a Blaze iam se ferrar? Que a casa ia cair? Pois é, não caiu. Pelo contrário, agora essas empresas estão regulamentadas e faturando milhões. E o Reuter já entendeu isso antes de muita gente. Ou seja, enquanto muita gente achava que ele estava em queda, na verdade ele estava jogando no nível mais alto possível. E a pergunta agora é, será que esse movimento foi o fim da polêmica ou só um novo começo? Porque tem um detalhe importante que pouca gente percebeu nessa transição do Reuter, e isso pode mudar tudo. Como todo negócio, o fator risco está envolvido, e não podemos ignorar o verdadeiro impacto desse modelo e do risco que esses gurus ainda correm. Então beleza, você já entendeu que esses guruzinhos não caíram. Pelo menos o Fint e o Reuter, né? Na verdade eles mudaram o jogo e agora jogam no nível muito mais alto, mas tem uma coisa que ninguém te contou. Essa estratégia não é a prova de falhas, porque por mais que eles tenham saído do esquema clássico de vendas de curso e infoprodutos, ainda existem riscos que podem colocar tudo a perder. E um ótimo exemplo disso foi o próprio lançamento do Funnel Builder, o novo curso do Fint. Se você comparar com os números do Nômade Milionário, a diferença é gritante. Não teve a mesma euforia, não teve o mesmo volume absurdo de vendas. E qual a razão disso? Então, na verdade o Fint precisou mudar a narrativa. Antes, ele vendia um sonho de enriquecimento rápido, um curso que prometia tornar qualquer um milionário digital. Agora, ele teve que reformular a abordagem para algo mais realista, um curso que ensina uma profissão bem remunerada. E qual é o problema disso? O público que comprava os cursos anteriores queria dinheiro rápido, sem precisar aprender uma profissão. E quando você tira a ideia de riqueza instantânea e a narrativa de nômade milionário que viaja o mundo com uma máquina de imprimir dinheiro na mochila, muita gente simplesmente perde o interesse. Mas vamos falar do lançamento anterior, o Nômade Milionário. Este sim vendeu bem. O marketing foi impecável, só que tinha um problema, a entrega. Muita gente comprou esse curso esperando aprender os métodos reais que fizeram o Fint ficar rico. E no final, receberam uma tentativa de espetáculo cinematográfico digno de Hollywood. O curso era visualmente impecável, cheio de efeitos especiais, com um enredo que parecia um filme de ação.
O Finch criou até personagens fictícios para ensinar nas aulas, como o bizarro Jack Finch, ou o personagem inspirado no professor da série La Casa de Papel. Mas, no final das contas, isso parecia mais um laboratório para ele testar suas habilidades em cinema e criar uma experiência visualmente impactante, ao invés de ensinar um método real e atualizado para ganhar dinheiro. A sensação é que isso ficou em segundo plano, e o resultado não poderia ser diferente. Boa parte dos compradores ficaram decepcionados, percebendo que tinham comprado um curso mais preocupado em estética do que em conteúdo real. E essa frustração pegou de jeito na hora do Finch tentar vender o Funnel Builder, porque depois da experiência do Nômade Milionário, muita gente pensou 2 vezes antes de gastar dinheiro com mais uma promessa dele, ainda mais com uma promessa menos apelativa. E é por isso que o Finch precisou mudar a abordagem. Agora ele não está mais vendendo só um curso, ele usa o Funnel Builder como uma porta de entrada para algo maior, o seu software de recorrência. Ele aquece a audiência, ensina sobre funis de vendas e deixa os possíveis compradores hypados com a ideia de construção de funil para no final fazer com que o aluno assine sua ferramenta SaaS. Mas se você acha que o Finch e o Reuter foram os primeiros a perceberem isso, você está muito enganado. Porque antes deles, teve um cara que já fez esse movimento de construção de equity e supostamente embolsou mais de 100 milhões de reais, saindo do mercado de infoprodutos e entrando no jogo do equity. Esse cara não é nada menos, nada mais do que Ryan Santos. Se você acompanha o marketing digital, sabe que o Ryan foi um dos gurus que mais ganhou dinheiro com infoprodutos no Brasil. Ele lançou cursos como Milionário com Instagram, Milionário com YouTube, Método Buda de Produtividade, tudo vendendo a promessa de enriquecer através da internet. Eu expliquei melhor nesse outro vídeo sobre os gatilhos que ele usou para ter tanto sucesso em vendas. Mas enfim, o foco desse vídeo é outro. Com o tempo, Ryan percebeu que, no longo prazo, esse jogo era instável. Foi então que ele teve a oportunidade de entrar na QIFI, que hoje é uma das principais plataformas de infoprodutos do Brasil. Mas na época que o Ryan entrou, era uma plataforma desconhecida, mas que soube usar a influência do próprio Ryan para impulsionar a empresa. E o boato é que ele não entrou como um investidor comum, ele trocou divulgação por participação na empresa, no famoso esquema do Media for Equity. E não dá para negar que deu certo. Com a popularidade que ele trouxe, a QIFI se consolidou no mercado e em algum momento o Ryan vendeu a sua participação, segundo ele, embolsando mais de 100 milhões de reais com essa venda. Mas calma lá, que essa história tem muitas controvérsias. Primeiro que, esse valor de 100 milhões é o que ele afirma. Até onde eu sei, não há nenhuma prova concreta de que realmente esse foi o valor da venda. E segundo, é que o posicionamento do fundador da QIFI é que o Ryan era um sócio minoritário, com pouca participação nas cotas da empresa. E como eu já mencionei antes, a parceria do Ryan com a QIFI foi muito bem sucedida. Mas o fato é que, em determinado momento, o Ryan começou a se envolver em polêmicas demais. Brigas públicas com Flávio Augusto, Pablo Marçal, exposições polêmicas, e isso, claro, respingava na imagem da QIFI. Até que chegou num ponto que, empresarialmente, não fazia mais sentido manter essa associação. E aí veio o rompimento definitivo. Aliás, um cara que pouca gente fala, mas que tem uma trajetória muito interessante é o Arthur Ribas, o fundador da QIFI. Ele não é um cara midiático, não é um influenciador que aparece em vídeos ostentando carrões, mas, mesmo assim, ele conseguiu construir conexões com alguns dos nomes mais respeitados no mercado digital, como Bruno Perini, Renato Cariani, Eslen Delanogari e o próprio Flávio Augusto. E aqui a gente volta para nossa história principal. Finch e Reuter aprenderam a mesma lição que Ryan aprendeu. Em vez de viver de lançamentos e cursos, o verdadeiro dinheiro está no equity. Só que a diferença é que eles querem evitar os erros que o Ryan cometeu. E será que isso significa que eles estão jogando limpo? Será que agora eles são empresários legítimos ou só mudaram a embalagem da ilusão? Então, vamos falar sobre isso agora. O Finch percebeu que o dinheiro rápido de infoprodutos não ia durar para sempre. Ele não ia fazer 100 milhões em todo o lançamento, muito menos faturar 10 milhões de reais em 10 minutos de carrinho aberto. Já um faturamento aqui absurdo. 10 milhões de reais em 10 minutos. Então o que ele fez? Criou um SaaS, Software as a Service, um modelo de negócio que gera receita recorrente e, se bem estruturado, pode ser vendido por múltiplos absurdos no mercado. Mas será que esse jogo dele é tão sólido quanto parece? A real é que o Finch ainda usa as mesmas estratégias de antes. Ele continua jogando pesado no PPL, que é o pré-lançamento,
vendendo o sonho antes do produto. Só que agora ele não tá só vendendo um curso, ele vende o curso como porta de entrada para o software. Ele gera o desejo pelo infoproduto, faz a galera comprar e depois joga todo mundo dentro da ferramenta que gera a receita recorrente. Quanto ao Ruiter, diferente do Fint, que ainda precisa gastar uma fortuna em anúncios, o Ruiter virou o próprio marketing da empresa. Ele usou a estratégia de viralizar organicamente para tornar a Kirvano conhecida, sem precisar investir rios de dinheiro em tráfego pago. Quem segue o Ruiter acaba conhecendo a Kirvano, e quem quer ganhar dinheiro online acaba entrando na plataforma dele. Sem dúvidas, essa estrutura que ele criou é menos dependente da imagem dele do que o software do Fint. Não resta dúvidas de que o Fint e o Ruiter não caíram, eles só mudaram o jogo. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que esse jogo funciona tão bem? Porque sempre tem gente caindo nessas promessas. O que faz essa roda continuar girando? E a resposta não tá nesses caras. Tá em você, no jeito que você foi programado para pensar. Isso não tem a ver só com dinheiro. Isso tem a ver com como sua mente foi treinada para nunca se sentir satisfeito. Porque no fim das contas, nem o Fint, nem o Ruiter, nem ninguém desse mercado precisou inventar esse desejo de status, essa necessidade de reconhecimento, essa urgência de provar algo para alguém. Isso já estava implantado dentro de você muito antes de você conhecer esses caras. E adivinha quem foi um dos principais responsáveis por implantar isso na sua cabeça? Ele mesmo, o Instagram. E não foi sem querer, isso foi feito de propósito. E se eu te disser que o Instagram nunca foi uma rede social, que ele foi projetado desde o início como uma ferramenta para te manter eternamente insatisfeito e emocionalmente vulnerável. Isso não é achismo, isso já foi provado. E a parte mais assustadora é que você faz parte desse experimento sem nem perceber. Se você quer entender como o Instagram está destruindo a sua capacidade de ser feliz sem que você perceba, como ele reprogramou completamente a sua mente e como isso influencia absolutamente todas as decisões que você toma na sua vida, então esse próximo vídeo vai te mostrar a verdade. Mas cuidado, porque depois que você assistir, não tem mais volta.